Prezados amigos e prezadas amigas, muito boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe. Nós estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, na nossa série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez os companheiros e as companheiras estejam estranhando nós estarmos fazendo essa transmissão neste horário das 18h30, já que o horário correto desta nossa série é às 20 horas, mas este estudo de hoje é referente ao domingo passado, quando, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos na transmissão através da plataforma do StreamYard e não conseguimos fazer com que o vídeo fosse ao ar no domingo. No domingo. Então, para que não fique essa lacuna, principalmente na finalização do estudo do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nas instruções dos Espíritos, o item 25 e 26, então hoje nós estamos excepcionalmente colocando a continuidade deste estudo para que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós tenhamos a continuidade, quando o nosso companheiro Marcos Cuba estará dando início ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, como eu disse, estamos hoje encerrando o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nas instruções dos Espíritos, o item 25 e o item 26. O item 25 é uma mensagem de São Luís em Paris, no ano de 1859. E o item 26 é uma observação colocada pelo próprio Kardec ao fim deste capítulo. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura e a explicação do item 25, que tem como subtítulo Necessidade da Reencarnação. E aí vem uma pergunta: a encarnação é uma punição? E só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E aí São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência, uma injustiça. Então, nesses primeiros pontos abordados por São Luís, respondendo à questão formulada pelo próprio Kardec, a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela, São Luís já diretamente nos mostra que isso não é a realidade. A reencarnação ou a encarnação, ela é necessária para todos nós. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução.
Então, nós recebemos determinados desígnios antes de encarnarmos, e no momento da encarnação, quando aqui estamos na vida material, nós temos a possibilidade, de uma forma material, de realizar, de concretizar todos os desígnios determinados por Deus nesta nossa nova oportunidade. E interessante que ele diz: Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes. E ao passar pelos mais variados momentos reencarnatórios, nós vamos tendo novas oportunidades, novos desígnios determinados por Deus, para que possamos cumpri-los, para que possamos nos submeter a eles e, com isso, desenvolver a nossa intelectualidade. Já que no princípio, quando somos criados simples e ignorantes, temos muito mais forte em nós o instinto do que a inteligência. Com o passar das encarnações, vamos desenvolvendo a nossa inteligência e vamos desenvolvendo a nossa capacidade moral. E, consequentemente, vamos fazendo as escolhas que nos sejam melhores mediante determinadas situações. E conforme são as nossas escolhas, assim estamos conseguindo desenvolver a nossa intelectualidade e, consequentemente, a nossa moral. É assim que vamos evoluindo. Todos nós, sem nenhuma exceção, e ele deixa bem claro isso, não há privilégio para ninguém, porque se houvesse privilégio, haveria uma preferência, e havendo uma preferência, teríamos uma injustiça. Como Deus não comete nenhuma injustiça para conosco e nem para com a vida, todos nós partimos do mesmo ponto em direção ao mesmo objetivo. E o mesmo objetivo de todos nós é atingir o equilíbrio, é atingir a moralidade, é atingir a luz e a perfeição. Então, a princípio, logo neste primeiro trecho, observamos que a encarnação ela é necessária a todos nós. Ela é uma situação da qual todos nós temos que vivenciar, todos nós temos que passar, para que possamos progredir e para que possamos crescer. São Luís continua dizendo: mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova de uso que farão do seu livre-arbítrio. Olha que interessante. A encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. Então, é um estado provisório para todos nós. Nós não viveremos neste processo que muitas vezes observamos de muita dor, de muito sofrimento, de muitas decepções, de muitas doenças, de muitas contrariedades. Isso é um estado provisório. Por que é um estado provisório? Porque é uma tarefa que Deus nos impõe no início das nossas vidas, como primeira prova do uso que farão do nosso livre-arbítrio. Então, todos nós estamos sujeitos à encarnação, mas a encarnação, ela é um estado provisório. É como se nós estivéssemos passando por um primário, aqueles primeiros anos da escola,
quando nós vamos aprendendo o básico do português, da matemática, da ciência, da geografia e de outras matérias. Nós estamos aprendendo, neste ponto de partida, através da encarnação, a ter os primeiros contatos sociais, os primeiros contatos com o estudo, os primeiros contatos com a profissão, os primeiros contatos com a religião, isso tudo de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais forte, para que possamos, com isso, testar o nosso livre-arbítrio. De que maneira nós vamos bem utilizar o nosso livre-arbítrio? Então, somos criados simples e ignorantes, vamos agindo pelo instinto, mas vamos, através das encarnações, nos desenvolvendo intelectualmente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. E em determinado instante, nós já somos muito mais dotados de inteligência do que de instinto. E por esta razão, passamos a ter a nosso favor a livre escolha, que é o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, através das nossas escolhas, vamos determinando como será a nossa próxima experiência, como será a nossa próxima encarnação. Ele continua: aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Ou seja, quanto mais nos dedicamos, quanto mais nos esforçamos, quanto mais buscamos o aprendizado, o entendimento da encarnação, qual a verdadeira finalidade de estarmos aqui encarnados? Então, nós vamos entendendo e compreendendo que o futuro de amanhã depende do que nós estamos plantando hoje. Se mal utilizamos o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, vamos dificultando a nossa trajetória encarnatória neste momento, fatalmente, numa próxima oportunidade, responderemos por esta indisciplina, por essa irresponsabilidade. E teremos que repor, refazer as lições que foram deixadas para trás. É como se, lá no primário, não fôssemos bem em uma determinada prova, de uma determinada matéria, e aí, ao final do ano, nós temos que fazer uma nova prova, com todo o material que foi nos oferecido durante o ano, para ver se passamos ou não passamos de ano naquela matéria. Quando passamos de uma maneira zelosa, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, então conseguimos vencer aquela etapa e vamos para uma nova outra oportunidade, onde novas atribuições nos serão oferecidas, talvez maiores, talvez mais difíceis, talvez mais complicadas, que vão exigir de nós uma postura ainda melhor do que essa que tivemos hoje. Então, é muito importante, São Luís deixa isso muito claro para nós, é muito importante que o bem que realizamos agora, e não é só o bem ao próximo, mas o bem a nós próprios, é o fruto que vamos colher na próxima encarnação. Ele continua dizendo: aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É aí
que a reencarnação torna-se um castigo. Então, o fator de reencarnar sucessivamente não é um castigo de Deus. Normalmente é um castigo que nós impomos a nós mesmos, porque muitas vezes somos teimosos, muitas vezes somos intransigentes com as dificuldades e com as situações, com as pessoas. Normalmente não aceitamos determinadas questões na vida, não aceitamos determinados momentos. E com isso, somos obrigados a repetir a lição. É aquele aluno, como eu disse anteriormente, que tirou nota baixa durante todo o ano e teve que fazer uma nova prova ao final do ano, e mesmo assim foi comprovado que ele foi um mau aluno. Ele novamente tirou nota baixa. O que vai acontecer? No ano seguinte, ele vai ter que repetir tudo novamente. Então, por isso que os benfeitores espirituais nos falam que o planeta é para nós como que uma escola, onde nós estamos aprendendo. Então, nós estamos aprendendo a amar, a compreender, a entender, a superar, a vencer, a ter renúncia, a ter resignação, enfim, a ter uma série de virtudes que são adquiridas ao longo das experiências que nós vivenciamos e da boa utilização do nosso livre-arbítrio. Então, se nós queremos fazer com que a encarnação não se prolongue, fazer com que as dificuldades permaneçam, fazer com que as dores, as doenças e os sofrimentos também tenham uma continuidade, é preciso que neste momento, nesta atual encarnação, nós sejamos capazes de superar essas dificuldades, essas dores, essas doenças, esses sofrimentos. É uma vitória sobre nós mesmos, entendendo e compreendendo os momentos a quais somos chamados a testar a nossa confiança e a nossa fé e, consequentemente, agir de maneira correta. Não simplesmente aceitando tudo de bom grado, mas entendendo o porquê nós estamos vivendo aquilo. Para que nós estamos vivendo aquilo? Superar, vencer, para que numa próxima oportunidade encarnatória nós tenhamos não uma vida mais tranquila, não uma vida melhor, mas tenhamos uma disponibilidade cada vez mais intensa de expor a nossa espiritualidade, expor a grandeza do eu espírito que é eterno, demonstrando a sua luz, demonstrando a sua capacidade de entendimento, colocando a favor dos outros o seu amor, o seu perdão, a sua ajuda, enfim, uma série de benefícios. Achei interessante quando ele diz, né? Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. Então, nenhum de nós deveria querer repetir a lição na escola. Porque se eu repetir, eu vou ter que fazer o ano novamente. Se eu repetir, eu vou ter que me unir a novos alunos, né, a novos companheiros de classe e reaprender tudo aquilo que já me foi ensinado, para novas provas e com as provas observar se dessa vez eu aprendi ou não. Então, que nós saibamos aproveitar esta encarnação, este momento, e fazer muito bem as nossas provas, para que, na próxima encarnação, se assim for necessário, nós estejamos numa condição espiritual, moral, intelectual e até material melhor do que essa que nós estamos hoje. No item 26,
o nosso Kardec ele coloca uma observação sua. E ele diz assim: uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus da instrução superior após haver percorrido a série de classes que a eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. Então, as matérias de uma classe não são para nós uma punição. São os meios de aprender para que possamos atingir o objetivo. E qual é o objetivo? Passar de ano. As duras dificuldades que ora vivenciamos numa encarnação não são punições. Deus não está nos castigando. Elas simplesmente são o reflexo de como as utilizamos numa oportunidade anterior ou numa outra oportunidade lá atrás. Então temos que repetir a lição, porque com certeza nós não fomos bem na prova final. Então somos obrigados a refazer a lição. Isso é uma punição de Deus? Não. Isso é uma punição de nós para nós próprios. Porque se eu não faço bem a lição, eu terei que experimentar novamente tudo isso para chegar a um entendimento, para chegar a uma compreensão. Hoje, muitas vezes, sou chamado a amar de uma forma muito maior e muito mais intensa a todas as criaturas que me cercam. Tenho oportunidades, tenho livros, tenho mensagens, tenho a comunicação com os espíritos, tenho a casa espírita, tenho intuições, tenho a ajuda de outras pessoas que me cercam, e mesmo assim não consegui amar infinitamente. Com certeza, numa próxima encarnação, novamente serei chamado a esse teste, novamente serei chamado a esta prova. Amar infinitamente a todas as criaturas ao meu redor. É uma lei natural de Deus e não uma punição. Nós nos enganamos quando dizemos a nós próprios e aos outros que estamos pagando alguma coisa, que estamos sendo punidos por alguma coisa. Não. Nós estamos simplesmente refazendo a lição que não aprendemos. Porque se você amar infinitamente a todas as criaturas que estão ao seu redor, você as ama todos os dias. Desde o primeiro dia até o momento do seu desencarne. Você as ama infinitamente. Sejam elas quem forem e sejam elas as vidas que tenham, ou da maneira que sejam. Você as ama infinitamente. Na próxima encarnação, essa lição especificamente, que é o amor infinito pelas criaturas, ela não precisa ser repetida. Ela não precisa ser refeita, porque ela já está definitivamente em nós, espírito. Já é uma virtude do espírito amar infinitamente a todas as criaturas ao seu redor. E aí talvez sejamos chamados a uma outra lição, a uma outra atividade. Pode ser alguma lição que tenhamos que repetir, ou pode ser, como disse São Luís no item 25, uma nova oportunidade que Deus, que a espiritualidade superior esteja nos oferecendo para aprender algo novo. Então, já que nós amamos infinitamente a todas as criaturas ao nosso redor, agora nós vamos exemplificar este amor
através da prática sucessiva, diária e constante da caridade. É uma nova prática. Vamos unir o amor ao exercício da caridade. Ele continua dizendo: o estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Olha que interessante. E vejam que é Kardec falando, discípulo de Pestalozzi, educador. Né? O Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo de Pestalozzi, foi um grande educador na França. Então, ele sabia muito bem o que estava ali escrevendo. E ele diz: não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, não é porque eu vou estar numa nova classe na escola, com novos companheiros, né, com novos amigos, novos alunos, que isso vai se tornar uma punição para mim. Não. É o estudo que eu vou ter que fazer novamente com aquela turma de tudo que eu já havia aprendido lá atrás e não dei importância. Negligenciei pela preguiça e pela má vontade. Assim ocorre com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Então, para o selvagem, que está quase no início da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Hoje nós olhamos, por exemplo, os índios, né, os poucos que ainda restam no Brasil e no mundo, e vemos o quanto eles avançaram intelectualmente. Os índios não são mais aqueles selvagens de outrora. Eles também se desenvolveram. Aqueles espíritos, hoje, são espíritos mais intelectualizados. Eles estudam, eles frequentam as escolas, eles fazem a faculdade, a universidade, eles se tornam profissionais, eles fazem uso da tecnologia. Então, esses espíritos que talvez estavam ali quase no início da vida espiritual, eles se utilizam da encarnação para o desenvolvimento da inteligência, da sua intelectualidade. Mas para o homem esclarecido, em que o sentido moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo, a encarnação é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Então, para aquele homem, aliás, para aquele espírito já desenvolvido, que já teve inúmeras encarnações, que tem o senso moral desenvolvido, a capacidade intelectual desenvolvida, que sabe discernir o bem do mal, o bom do ruim, o certo do errado, que tem nas mãos o livre-arbítrio, a encarnação se faz necessária, aí sim, por um castigo, pela necessidade que se encontra de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Então, quando eu tenho todos esses benefícios, e mesmo assim, pela preguiça e pela negligência, eu perco a minha encarnação,
eu vou ter que refazer a minha classe de estudo, vou ter que ter uma nova encarnação e vou ter que suportar novamente uma encarnação no mundo infeliz, no mundo inferior, com dor, com angústia, com doenças, com sofrimentos, até que eu aprenda a lição. E com isso, eu vou prolongando ainda mais este processo, que eu poderia encurtar caso fizesse bom uso de tudo aquilo que já conquistei. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Olha que interessante. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração de uma encarnação, abreviar o tempo de uma encarnação, como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam do mundo superior, que o separam dos mundos superiores. Então, nós podemos abreviar o tempo de uma encarnação através do bom uso de tudo aquilo que conquistamos, como também podemos pular etapas. Então, se eu tinha que ir da A para B, eu posso ir da A para C. Eu posso até ir da A para D, dependendo da postura moral e do bom uso de tudo aquilo que me foi ofertado nesta atual encarnação. E o principal, eu posso abreviar a minha encarnação. Venho, cumpro alguma tarefa que seja necessária, que seja prioritária para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, para a minha evolução espiritual, e volto para a pátria espiritual. E aí posso saltar de A para C, de A para D, pelo bom trabalho realizado e por ter estudado, assimilado e colocado em prática aquilo que me foi oferecido. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? É uma pergunta que ele faz. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Ou seja, eu não poderia encarnar uma vez só na Terra e cumprir o que eu tenho que cumprir aqui e depois as outras coisas eu fazer em outra morada? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. Então, se todos nós aqui na Terra estivéssemos intelectualmente e moralmente no mesmo nível, nós poderíamos, sim, encarnar aqui, cumprir todos os nossos objetivos, cumprir todas as nossas tarefas de uma forma correta, justa e certa. Se encarnamos, e aí vamos realizar outras tarefas em outras esferas, em outras moradias. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil.
Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Então, aí ele já emenda uma questão na outra. Ou seja, as diferenças que existem entre nós, espíritos aqui encarnados na Terra, desde o selvagem até o homem mais civilizado, não nos permite realizar aquilo que ele colocou na pergunta. Ou seja, encarnar num único planeta, numa única morada, fazer tudo o que temos que fazer, e aí desencarnamos e vamos fazer outras coisas em outro planeta. Infelizmente, na Terra, não tem como nós fazermos isso. Primeiro, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, todos nós estamos sujeitos às provas e às expiações referentes à nossa própria evolução pessoal. Mediante isso, seria impossível que todos nós, porque estamos em graus diferentes de evolução, de estágio, estamos em classes diferentes nesta escola, todos nós não teríamos condições de fazer tudo ao mesmo tempo numa única encarnação e depois realizarmos outras tarefas em outras esferas ou em outras moradas. Então, cada um de nós que partiu de um ponto único e indo em busca de um objetivo também único, todos nós estamos em posições diferentes. Um está na classe A, outro está na classe B, na C, na D e assim por diante. E em cada uma dessas classes existem provas a serem cumpridas, existem tarefas a serem realizadas. Nós passamos pela A, cumprimos a obrigação, passamos para B. Às vezes, conseguimos fazer tão bem as tarefas da A, que direta ou indiretamente estão ligadas com a B, que ao sair da A, podemos ir diretamente para a classe C. Olha que interessante. Não depende só da espiritualidade, depende muito mais de nós. Porque quanto mais me esforço, quanto mais me dedico, mais rapidamente eu vou subindo esse degrau. Então, eu passo da A, vou para B, vou para C, vou para E, vou para G, vou para H. Eu posso ir pulando, porque estou me esforçando para isso. E aí ele emenda. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. A encarnação tem que ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Ele faz uma outra pergunta. E aí ele mesmo responde. Elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para os outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Tendo em vista suas relações anteriores, ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar, sobre uma lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, na resposta da pergunta que ele faz, ele diz assim: elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para os outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então, Deus se aproveita dessa oportunidade em que esse espírito reencarna e rapidamente desencarna, que são aquelas mortes prematuras das crianças. Nós observamos que esses espíritos, eles têm aquele período a ser restabelecido com eles próprios e com o grupo familiar da qual eles estão ligados. E aí Kardec é tão magnífico nas suas colocações que ele nos mostra que dentro das reencarnações de um mesmo globo,
nós vamos tendo a possibilidade de nos reencontrar com espíritos que são próximos, muito próximos de nós. Espíritos amados, espíritos queridos e até mesmo espíritos antagônicos a nós próprios. Espíritos da qual temos determinados compromissos ainda a serem acertados. E aí, Kardec nos fala da questão do laço familiar. Nós cometemos erros recíprocos e estamos novamente nos reunindo. E aí, Deus, que é soberanamente bom e justo, se aproveitando desta oportunidade, nos oferece a chance de criar o laço familiar, onde dentro da família nós temos a possibilidade de refazer as lições que não foram muito bem aprendidas. Às vezes, numa determinada classe, eu posso ter falhado numa determinada matéria, eu e um outro amigo. Ele me prejudicou ou eu o prejudiquei. Ou ambos nos prejudicamos. Não passamos de ano, e no ano seguinte, ou seja, na encarnação seguinte, nós nos reencontramos novamente. E temos que ajustar os erros que cometemos um para com o outro, ou de forma recíproca, para que a lição seja útil para mim e para ele. Pode ser que vençamos juntos a nova lição. Pode ser que um se utilize melhor do benefício e o outro não. É a escolha que realizamos através do livre-arbítrio. E aí ele fala que esse laço de família que se funde, ele vem trazer a todos nós, não só a família, mas ao espírito de forma individual, os princípios básicos de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, nós encerramos este capítulo hoje, assim, de uma forma muito significativa e importante, mostrando-nos que a encarnação, ela é extremamente importante para nós. Ela é extremamente significativa para todos. Ela é necessária. Fazer dela uma punição não é por determinação de Deus. É mediante as escolhas que fizemos na última, na penúltima, na antepenúltima, ou de repente há 100, 200, 300 anos atrás. Em determinado instante, em determinada encarnação, vamos ter que refazer aquela matéria que lá atrás ficou mal feita, ficou mal estudada, ficou mal entendida por nós mesmos. E com isso, teremos uma nova oportunidade, e se bem utilizarmos esta nova oportunidade, conseguiremos avançar, seguir adiante no nosso progresso evolutivo. Nós falamos tanto hoje em dia de planeta, de regeneração, mas essa mudança não se faz da noite para o dia, não só do planeta, como de nós mesmos. Todos nós, em virtude dos inúmeros acontecimentos que hoje estão acontecendo no mundo, principalmente a questão da pandemia, nós estamos sendo chamados a esses princípios da qual Kardec coloca aqui no fim do capítulo, ou seja, a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Enquanto não embutirmos em nós a solidariedade de uns com os outros, de sermos fraternos uns com os outros e de usarmos da igualdade de uns para com os outros, o mundo coletivamente e nós individualmente continuaremos sofrendo, continuaremos repetindo as nossas matérias nas nossas classes de ensinamento. E com certeza teremos que novamente reencarnar
outra vez para repetir as mesmas lições e tentar vencê-las da melhor forma possível. Então, a lição que nos fica, acredito, principalmente nesses 2 itens que fecham o capítulo, é que nós precisamos bem utilizar o nosso conhecimento, o nosso livre-arbítrio e todas as oportunidades que os benfeitores e Deus nos oferecem neste momento. Então, nós estamos encerrando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas instruções dos Espíritos, os itens 25 e 26, que tem como subtítulo Necessidade da Encarnação. Repetindo que excepcionalmente estamos exibindo esse nosso estudo hoje às 18h30, porque não conseguimos efetuar a transmissão no domingo passado, mas daqui a pouquinho, às 20 horas, no seu horário habitual, esta série, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, terá sua continuidade, quando o nosso companheiro Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, dará início ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Desejo a todos um bom final de domingo, uma semana de muitas alegrias, de muita paz, de muita felicidade, e que possamos estar aí sempre juntos nos nossos estudos, nos nossos programas semanais, aqui no programa Espiritismo e Vida, contando sempre com a sua ajuda na divulgação, assinando aí, deixando o seu positivo, deixando aí o seu comentário, fazendo a sua inscrição no canal, para que possamos divulgar cada vez mais a doutrina espírita e todos os ensinamentos de Jesus. Uma boa noite a todos, até daqui a pouquinho, com o estudo do dia, como eu disse, do nosso querido Marcos Cuba, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.